bem, pessoal, estamos aqui então no último episódio dessa temporada com a nossa queridíssima amiga e colega Ju, né, Ju Bonner, aí ela é doutoranda em diversidade cultural e inclusão social, formada em letras, psicopedagoga, coordenadora de várias pós aí que estamos falando. Vamos falar sobre a pós aqui no final, né? E o meu coleguinha aqui, Ju. Pode ser Juju, nós estamos com o Juju aqui. Tá? Magias até de Juju, acho que tinha um filme, um desenho. Ixi, puxou lá da memória, lá, ó. 1800 e pouco. Não era, se o Júlio lembra, o Clailton não sabe o que é. Tipo isso. Certo, pessoal, a nossa ideia agora, nesse episódio, é a gente falar um pouquinho dessa relação dos conceitos que a gente trabalha aqui, que é o mindfulness e a espiritualidade, com o socioemocional. Tu quer fazer o fight, Júlio? Isso, Ju. Aproveitando que você está aqui conosco nessa temporada que tem sido incrível, né? Aprendendo muito sobre desenvolvimento socioemocional. E que, inclusive, espiritualidade e mind é um dos componentes lá da especialização. Né? Componentes separados. O que a gente pode pensar assim que é a relação, estou botando a pergunta aqui para todos nós, né? A relação, como é que espiritualidade, mindfulness e desenvolvimento socioemocional se relacionam? Espiritualidade tem a ver com emoção, mindfulness tem a ver com emoção, ou é mais com razão? Legal. Então... Quer tirar o Paraíba, Ju? Não. Vai. Bom, era corajosa. Sabe que ano passado eu fiz uma formação para os orientadores educacionais da Secretaria de Educação de Novo Hamburgo. E eu tinha que preparar um material novo, assim, eu queria preparar um material novo. E quando eu fui preparar esse material, eu me perguntei qual era o conhecimento essencial para alguém que está atuando na escola hoje. E quando eu pensei sobre isso, eu cheguei à conclusão que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é estar presente. Tu precisa estar presente. E quando eu fui preparar o material, eu usei um exemplo da minha vida pessoal em relação a isso. Eu já falei no outro episódio que eu trabalhava muitas horas, né? E eu tinha um gatinho chamado Mimi. E, na verdade, esse gatinho ele era da minha filha, ele era meu neto já. Ok. Já tava nesse ponto. E aí, uma noite, o Mimi saiu para dar os seus passeios, como todo bom gato gosta de dar. E no outro dia de manhã, uma sexta-feira, o Mimi não voltou. Mas eu não notei que o Mimi não voltou. Meu marido não. Então, naquela sexta-feira, eu trabalhava 3 turnos. E aí, no final do 3º turno, quando eu cheguei em casa perto das 23 horas, aí o meu marido me disse que ele não tinha voltado de manhã. E aquilo foi um processo muito doloroso para mim. E eu demorei a entender, e aí com a ajuda da terapia eu entendi que, claro, que a perda em si, o não retorno, é muito angustiante perder o bichinho, né? Mas para mim doeu muito eu não ter percebido que ele não estava de manhã. E isso bateu para mim na questão do estar presente. Eu acordava na minha casa, mas eu tinha 3 turnos de trabalho, eu não estava ali naquela hora. Eu estava correndo, a minha cabeça já estava lá no 1º turno de trabalho, já estava aqui daí na hora do almoço, já estava... Então esse processo foi doloroso porque eu me percebi não presente. Essa presença na escola, ela tá muito também, essa não presença, eu diria, ela tá muito relacionada hoje ao uso do telefone. Então, nas formações eu tenho falado bastante sobre isso, assim. Quando a gente tá ali com a criança, por que não dá para usar o telefone? Tá com a criança só não, né? Tá com o adolescente, tá com o adulto também no ensino superior. Por que não dá para usar o telefone? Porque quando a gente pega o telefone, teve até uma propaganda agora que usou essa metáfora que eu uso nas formações, eu achei o máximo. É como se a gente fosse realmente abduzido para um outro universo, né? Então, assim, eu conto essa história, eu tava na sala de aula e eu não tenho o costume de olhar o telefone, mas naquele dia, por algum motivo, eu olhei. Quando eu levantei a cabeça, eu fui falar com a criança e eu respondi de um jeito que a criança me olhou e falou: "Que foi, Prof. Ju? Tu me respondeu de um jeito diferente." Eu não estava respondendo para a criança naquele momento, eu estava respondendo para o boleto atrasado que eu tinha visto lá na mensagem, e eu já estava nesse universo, vocês entendem? Então eu acho que essa presença tem muita relação. Isso que tanto mindfulness traz quanto a espiritualidade. A questão de estar presente. Eu diria que essa é a principal relação. Eu acho que a Ju faz uma conexão muito boa ali em relação a estar no momento presente e também entender o que está rolando no momento presente, né? Porque a gente fala no Mind que o teu corpo tá ali, né? Mas a tua mente fica viajando. Então ela teve um estímulo ali, ela falou que teve um estímulo
e ela estava reagindo ao estímulo. O cérebro dela vai entender aquela informação como uma realidade. Independente se ela está naquele ambiente ou fora daquele ambiente, ele se conecta com o que ela está vendo, com o que ela está ouvindo, e ela parou por 3 segundos o olho e o ouvido para focar no que estava acontecendo fora daquele ambiente, né? Então, o cérebro entende essa informação como uma realidade e ele vai interagir a partir dessa perspectiva. Então, se a gente perceber o quanto a nossa mente viaja durante o dia, né? Mentes ansiosas viajam para o futuro, mentes depressivas viajam para o passado, né? O quanto isso vai interferir nas relações sociais que a gente está tendo e não só interferir, como atrapalhar. Porque a criança estava conectada contigo naquele momento, ou a pessoa está conectada contigo naquele momento, e tu pega e quebra isso. E ela vai entender, o que eu fiz para ela responder assim para mim. Isso. E a pessoa vai começar a fazer uma autoanálise, às vezes faz uma autoanálise. Será que eu falei errado? Será que ela me pergunta e ela não entendeu? Será que não sei o quê? E o problema... Ela não gosta de mim. Será que ela não gosta de mim? Boa, Júlio. Então fica... Além de ficar confusa, fica atrapalhada. E essa questão da socioemocional acaba, né? Acaba com a relação ali. O vínculo, a forma de interagir, o lugar que eu vou te colocar e que tu me coloca já é outro por causa dessa quebra que teve. E o bonito foi que a relação que eu tinha com esse menino em especial era tão próxima que ele chegou ao ponto de assim, por que tá me respondendo assim? Né? O que aconteceu? E eu acho que aí cabe também a gente pensar um pouquinho, eu dei o exemplo do trabalho, mas na família isso também acontece. Porque o celular tá ali o tempo todo. Né? Então a gente tá ali com a família, daqui a pouco olha uma mensagem de trabalho, já pensa numa coisa que é relacionada e responde pro outro de uma maneira que não era para aquela pessoa. Sim. E aí tem a coisa da gente também poder olhar e dizer assim, tá tudo bem? Né? Teve alguma coisa na mensagem que te preocupou? Tu quer falar sobre isso? Posso te ajudar? Sim. Né? E o que eu vejo muito em crianças, Ju, já passa a palavra. Ele tá se coçando. Mas o interessante, às vezes, que eu tô percebendo muito, assim, principalmente na clínica, as crianças, elas não respondem para as pessoas. Elas respondem como elas responderiam pro vídeo. Então, o vídeo tem muitas cores, muito volume, muito estímulo sonoro, visual e tal, e elas vão responder, mesmo não estando mais olhando pro celular, na interação social com outras pessoas, elas respondem conforme estivessem no ambiente do vídeo. Então, atrapalha muito, porque não é a mesma coisa, não deveria ser. Não é a mesma interação. Não é a mesma interação. Então, por isso que frequência e intensidade, tanto nas relações pessoais ou visual ou tecnológicas, vai influenciar na tomada de comportamento daquela pessoa. Júlio, fala lá. Isso, mais em relação à espiritualidade, gostei muito dessa entrada que você deu aqui do estar presente, né? Porque tem tudo a ver com espiritualidade. A espiritualidade é sempre muito difícil de localizar no corpo, né? Porque ela não tem um lugar, né? A razão... Também, todas as localizações são limitadas, né? Mas a razão, geralmente, é aqui, o sentimento a gente coloca aqui, o corpo é o corpo, né? Então, as dimensões físicas, as sensoriais, a gente tem os lugares, né? O cheiro tá aqui, a audição no ouvido. Mas a espiritualidade onde tá, né? Então, as pessoas, às vezes, será na alma, mas a alma é a psique, né? É a psique da pessoa, então a alma não tem um lugar dessa alma, né? E aí sempre fica muito essa pergunta se espiritualidade vai lidar com emoção. Algumas pessoas colocam muito, aliás, isso aqui é algo espiritual, as pessoas dizem, isso é emocional, né? Ou é físico. Algumas pessoas vão colocar no físico, outros vão dizer, não, espiritualidade não tem nada a ver com o físico, porque o físico é ruim, porque vem da filosofia grega, toda aquela ideia de que o físico é ruim, a alma é boa, né? As ideias são boas, que é, de novo, um problema. Ou no racional, então, a filosofia, por exemplo, vai colocar a espiritualidade muito no nível racional, né? A espiritualidade é se dar conta, é consciência, é perceber as coisas, né? E o que eu estou estudando mais aí nessa pegada da espiritualidade diz que não é nada disso, né? Nenhum desses lugares, mas são todos os lugares. A espiritualidade, ela passa por todo o ser humano, né? Ela atravessa o ser humano, ela está no físico, ela está no sensorial, ela está no emocional, ela está no cognitivo, né? É muito essa coisa de se perceber, de se dar conta.
E aí o desenvolvimento socioemocional me parece que vai por aí também, né? Ele passa pelo físico, pelo sensorial, pelo emocional, no mínimo essas dimensões, né? Se a gente for pensar. E aí, de novo, tem uma relação muito legal com espiritualidade. E o que eu amo muito nas perspectivas de vocês dois aqui, você com o socioemocional, o Clairton com a psicologia cognitiva, é que, de certa forma, vocês ajudam a espiritualidade a aterrissar. Porque a espiritualidade tem a tendência de concretizar. A espiritualidade tem uma tendência muito grande de se tornar etérea. É algo, espiritualidade transcende. E ela é isso. Ela é a dimensão transcendente. Mas esse transcendente precisa de corpo, precisa de emoções, precisa de sensações, precisa de conscientização, né? Porque senão fica uma coisa esvoaçada lá que ninguém consegue pegar. E que é muito bonito, que as pessoas ficam desejando, mas acabam não conseguindo chegar lá. E aí, quando vocês trazem para o chão, né, nos âmbitos aí onde vocês trabalham, ajudam muito a espiritualidade a ganhar concretude, ganhar forma, ganhar caminho, né? E eu acho isso fascinante. E essa espiritualidade, né, Júlio, que é algo que tu sempre traz nas nossas aulas, que não é relacionada a uma religiosidade. Exato. Isso é importante falar. Então, eu acho muito bacana a gente falar isso, porque a espiritualidade, ela perdeu lugar na escola no momento em que a gente determinou que não se falaria mais sobre religiões na escola. Isso. A gente teve esse momento, né? E aí se tirou completamente. Só que uma coisa consegue caminhar e caminhar muito bem sem a outra. E aí eu penso assim, ó, a gente tem muitos momentos nas escolas para concretizar essa espiritualidade. Então, um exemplo assim, ó, Setembro Amarelo, por exemplo. Exatamente. Né? Quem eu sou, o que é importante para mim, o que tem valor para mim, por que eu tô aqui, por que eu gosto de estar aqui, por que tem valor para mim estar aqui, qual é o meu valor neste mundo, né? Finados, né? Falar sobre a morte, falar sobre o transcender com a criança, né? Hoje a morte é um tabu ainda, não se fala sobre a morte nas escolas. Quando se perde alguém, aquilo às vezes é meio escondido, meio velado. Eu acho que a escola ela tem inúmeras oportunidades ao longo do ano para conversar sobre isso, para concretizar isso, né? Isso acho que é o que tu traz um pouquinho, Júlio. Inclusive, se a gente for analisar assim, as figuras maternas, paternas, falar sobre isso, sobre esse viés de importância e lugar no mundo, né? Dentro da vida dessa criança. Acho que a gente tem muitos lugares assim que a gente consegue colocar. Sim, ou toda a relação com a natureza, né? Toda a Que é relação fortíssima para todo ser humano, mas para as crianças em especial. Os animais de como estimação. o Mimi, que o Mimi. E assim, para não terminar a história triste, eu quero dizer uma coisa para vocês. O Mimi realmente ele não voltou, né? É uma coisa que ficou assim na nossa história como família. Mas uns meses depois veio a Maju. E a Maju, ela era para ser um cachorro pequenininho, assim, a Maria Júlia. Só que a Maria Júlia já tá lá com seus 25 quilos. Né? Então eu sempre brinco, assim, é que o divino, ele disse assim, tu não viu o Mimi? Agora tem uma coisa que é impossível não ver, né? Não tem não ver a Maju. Isso é impossível. Então eu sempre digo assim, é o universo conversando com a gente, com a nossa forma de viver. Exatamente, essa é uma dimensão que está sendo muito redescoberta agora, né? Contato, a relação com a natureza, com os animais. Eu te diria que hoje, para mim, a espiritualidade, um dos maiores momentos que eu tenho, em que eu tô completamente conectada comigo e com aquele ser, eu acho que é como a Ju. Eu noto, assim, muito que legal. eu saio, é como se eu saísse limpa daquela relação, assim, né? É uma coisa bem interessante, porque eles não esperam nada da gente, a não ser estar ali. A não ser estar ali. Né? E eles vivem o aqui agora. Sempre. Isso, eu ia lembrar de exatamente isso. Sempre vivem aqui os animais, as plantas, a natureza, eles vivem o que eles são, né? Eles vivem ali. Eu me dei conta disso, para mim o mar é o lugar, né? O mar é o lugar, atualmente é o lugar de transcendência, assim, né? Nem sei exatamente tudo porquê, mas no ano passado eu estava na praia e olhando para o mar, eu me dei conta, esse mar está aqui há 500, antes da chegada dos europeus, ele estava ali fazendo a mesma coisa, as mesmas ondas. Ali. Ele continua lá, ele tá lá fazendo aquilo lá que a gente vai lá. Tu saiu de lá e ele continua. Ele vai continuar, ele tá fazendo, e isso foi tão, assim, quando você tem um momento de uma revelação, talvez até boba, mas para mim foi assim, me dar conta de isso aqui é tão maior do que o que a gente consegue perceber, né, e colocar lá os pés naquela onda que tá há centenas e milhares de anos
ali, né? Ela tá ali. Isso. Então, muito legal. E ele não estava com estados alterados da consciência. Não estava com estado nem da bebida, nem... Nada, tava Era só de manhã. Era de manhã, pior que era de manhã mesmo. Tá vendo? É interessante, eu acho que agora a gente tá com um novo integrante da família também, a Ju falou, né? A gente tá com o Grogo e ele obriga a gente a estar com ele naquele momento, né? Ele tá muito sapeca, gente, ele tá quebrando muita coisa e a gente tem que umas saber... dicas pra te Ótimo. A gente tem que saber o que a gente faz com tal objeto, porque ele vai pegar. Então a gente tá muito consciente daquela aí, situação tá. ali. Ele puxa a gente pro presente. As meninas, né, que é a Pretinha e a Laika, elas já estão numa vibe, assim, bem tranquila. São mais velhinhas, então elas ficam mais de boa, ficam ali por volta, né, já sabe o ritmo da família. E o Grogo chega pra quebrar esse padrão, assim, de ritmo. E a gente tem que se renovar cada vez que a gente chega em casa. A gente tem que se renovar ali pra ver o que aconteceu, o que a gente vai fazer. É muito interessante, né, porque quando a gente faz isso com o animal, o Júlio faz com o Mar, né? Mas tem gente que faz com a comida, tem gente que faz escutando uma oração, ou ouvindo uma música, né? Ou estando com alguém que faça ter essa âncora, né? Essa âncora naquele momento ali. E é muito interessante. E aí a gente pode até deixar uma questão aí para o pessoal, né? Qual é a âncora de vocês? Qual é a situação? Ou qual é a coisa que realmente... O momento, né? Que deixa você realmente no momento presente, ali no aqui e agora, sem pensar em outra coisa. Então, vivendo aquilo. Responde aí no nosso podcast aí, que tem uma janelinha lá. Responde aí qual é esse momento aí que tu tá ancorado no momento presente daquilo que tu tá fazendo e não se desconecta. Isso. Então, pessoal, acho que a temporada aqui deixou um... Não fala, Júlio. Não, vamos continuar. Vamos continuar? Vamos continuar. Meu Deus, e agora? Eu tinha tanta coisa pra perguntar pra Ju. Eu acho que o Ju vai ter um momento, vai ter que voltar, Ju. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. O contato da Ju está aí, então vocês podem buscar a Ju também para aprender muito mais. Então nós queremos agradecer muito aqui pelo Vitamina B, essa participação que foi sensacional nessa temporada. Nossa primeira convidada. Exatamente, muito nos honra. Eu que estou honrada de estar aqui. Isso. E falando sobre desenvolvimento socioemocional. Então, muitíssimo obrigado. E deixamos aí para vocês todas essas dicas e trabalhem com vocês. Eu estou levando essa lição aqui de hoje, né? Trabalhar, desenvolver-se socioemocionalmente, né? Com todos os desafios que isso significa. Diz o teu arroba aí, Ju. @Jubon, é isso mesmo, a assessoria tá aqui nos Eu acho que bastidores. tem um underline no meio. Acho que tem um underline no meio. Tá. Se procurar Jubona, eu acho que você Isso, aí encontra. a gente vai botar depois certinho ali nos Sim. Instagrams também. A gente vai Sim. marcar o Instagram dela direitinho, Isso ok. aí. Ju, então, muito obrigado aí. Você pela já sua sabe presença. que eu tava pensando hoje de manhã, eu fui pra um lugar chamado Farol de Santa Marta, vocês conhecem? Sim, Ai, lindo meu lá. Deus. Pois então, eu tô apaixonada pelo lugar. E hoje de manhã eu fiquei pensando assim, que aquele negócio do farol mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando, eu fiquei, né, matutando, a gente tem que ser farol, né? Eu fiquei pensando, farol ilumina, né, ele mostra o caminho e tal. Mas se vocês pararem pra pensar, durante o dia, o que o farol faz? Ele desliga, porque ele fica com a luz só pra ele. Então, assim, para 2024, que a gente legal. consiga iluminar os outros, mas de vez em quando volta a luz só para si e cuida de si, porque senão não ilumina mais nada. O farol quebra, Ótimo. né? Meu Deus, gente, eu vou ter que pumar essa gente aí A gente tá só no mar. sem ter estados alterados, hein? Sem isso. Só de verdade. cara a pessoa consegue. Eu vou pro mar, então, gente. Vai, Depois vai, dessa tem eu vou que vir pro pro mar. mar. Deus o livre. A sugestão, Clairton, um podcast, o Vitamina B na beira do mar. Felipe, Aí, ó. Aê! Beleza. Aí, pessoal, Na praia. a gente vai precisar do apoio aí da pessoal. Vamos abrir uma enquete aí se vocês quiserem ver a gente na beira do mar, tá? Mas daí você tem que dar um tempinho pra eu preparar aqui E o pode corpinho. ser lá Se no organizar. farol, né? Vai ser Nossa, no muito farol legal. ia Aí, ser ó. mágico. Então tá, é isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau.